Sabe, uma coisa que a gente pode se perguntar é, como é que uma ideia, qualquer ideia, uma doutrina, se estrutura para conseguir sobreviver ao tempo, né? E às divisões que sempre aparecem. Hoje a gente vai dar uma olhada em como o espiritismo, segundo a própria doutrina, foi pensado justamente para isso, para durar. É quase como um estudo de caso sobre como um sistema de pensamento se projeta para o futuro. Pois é, essa é a pergunta-chave, né? Porque, olha, qualquer filosofia, qualquer religião corre o risco de se fragmentar, de se quebrar com o passar do tempo. O que é bem interessante na proposta do Espiritismo é que, na sua própria base, na sua concepção, parece que já existe um plano para lidar com esse problema. Então, vamos entender que plano é esse. Então, o primeiro passo, de acordo com o entendimento do próprio Espiritismo, é encarar uma realidade que parece, bem, inevitável. As divisões, os cismas, eles não são vistos apenas como um risco. Não, eles são esperados. É algo que se entende como parte da natureza humana. Ou seja, a raiz do problema, por essa ótica, não estaria na doutrina em si, mas nas nossas próprias fraquezas, sabe? A ambição, a teimosia, aquela vontade de querer se destacar, de criar algo novo só para ser diferente, tudo isso é visto como verdadeiro motor por trás dos conflitos. E aqui a gente vê em mais detalhe, né? Pensa bem como isso é humano. O apego às nossas próprias ideias, uma ambição de criar um movimento novo, o orgulho que às vezes não deixa a gente seguir o que já existe, ou até a dificuldade em aceitar uma posição mais secundária. São coisas bem nossas. E aqui vem o pulo do gato, a grande virada. A ideia, segundo a doutrina, não é tentar eliminar essas fraquezas humanas, até porque, convenhamos, isso seria impossível. A estratégia é outra. É construir uma base, um alicerce tão sólido que, mesmo que surjam essas divisões, elas não tenham força para quebrar ou distorcer os princípios mais importantes. Ok, mas como se faz isso na prática? Bom, a solução proposta se apoia em três pilares, três princípios fundamentais. E eles foram pensados justamente para garantir essa unidade e manter a doutrina relevante com o tempo. Vamos dar uma olhada neles, então. São três: clareza inequívoca, ideias práticas e caráter progressivo. Cada um desses pilares tem um papel bem específico para manter a doutrina coesa ao longo do tempo. Começando pelo primeiro, a clareza. A ideia aqui é que os princípios básicos da doutrina precisam ser ditos de um jeito muito, mas muito direto e preciso. Quer dizer, sem deixar espaço para interpretações duplas, para ambiguidade. O objetivo é bem simples, na verdade: evitar que surjam grupos diferentes baseados em leituras totalmente opostas da mesma coisa. E tem uma analogia que resume isso perfeitamente. Olha só, quando for dito peremptoriamente, sem ambiguidade, que 2 e 2 são 4, ninguém poderá pretender que se quis dizer que 2 e 2 fazem 5. É isso. A busca é por uma clareza quase matemática. Se algo é dito de forma tão objetiva, fica bem mais difícil distorcer, não é? O segundo pilar é o que a gente poderia chamar de praticidade. Manter os pés no chão. Ou seja, a doutrina foca em ideias que são aplicáveis, que são lógicas. Aqueles conceitos que podem parecer mais utópicos, mais distantes, são deixados para o futuro, para quando as condições permitirem que eles se realizem. Isso é para evitar que pessoas mais práticas simplesmente descartem tudo como se fosse, sei lá, uma fantasia. E agora, o terceiro pilar. E esse talvez seja o mais dinâmico de todos: o progresso. O Espiritismo se define como uma doutrina essencialmente progressiva. O que isso quer dizer? Que ela não pode, de forma alguma, se fechar para novas verdades. Pelo contrário, ela tem que evoluir junto com as novas descobertas, sejam científicas ou de outra natureza, para não acabar virando uma coisa ultrapassada, obsoleta. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse pilar do progresso. Porque, veja bem, ele é apresentado como a grande garantia de que a doutrina vai perpetuar, vai sobreviver. E essa característica, essa capacidade de progredir, só é possível por causa de um ponto de partida que exige uma certa humildade, sabe? É o reconhecimento de que o nosso conhecimento, o conhecimento humano, é imperfeito. O que hoje a gente acha que é falso, amanhã pode se provar verdadeiro, com a descoberta de novas leis, de novas realidades. E esse contraste que a gente vê aqui é fundamental para entender a ideia toda. A imobilidade, ficar parado no tempo, é vista como uma causa de fraqueza, de ruína, porque o mundo continua girando e o que não evolui fica para trás. Já o progresso, que busca acompanhar a verdade, é o que garantiria a perpetuidade. A imobilidade separa, enquanto o progresso mantém a unidade. Mas, atenção, tem um ponto importante aqui. Esse progresso não é sobre sair aceitando qualquer ideia nova que aparece, de forma cega.
A orientação é bem clara. É preciso ter prudência. É sobre assimilar verdades que são reconhecidas, que são comprovadas, e, ao mesmo tempo, evitar cair em sistemas que são pura utopia ou devaneio. Então, para a gente amarrar tudo, o ponto crucial é esse. A longevidade do espiritismo, conforme esse entendimento, vem da sua própria capacidade, que já foi embutida nela, de evoluir junto com a verdade. A força não viria da rigidez, de ser algo de pedra, mas sim de uma flexibilidade controlada, dessa capacidade de se adaptar e de incorporar novas verdades para se manter sempre relevante. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Se a verdade em si é eterna, como que o nosso entendimento sobre ela pode ser projetado para estar sempre progredindo? A ideia de uma doutrina que se propõe a evoluir junto com o conhecimento nos faz pensar, puxa, nos faz pensar sobre a natureza do próprio saber e sobre essa nossa jornada que parece ser eterna na busca por compreender as coisas.